Daniel 9, dos versos 20 até o verso 27. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. E lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que é viva, que fala aos nossos corações, e pedimos, Deus, nesse momento que o Senhor nos dê um entendimento, que o Senhor abra as nossas mentes e o nosso coração para podermos compreender a palavra da parte do Senhor nessa noite, nesse momento. Que o Senhor nos leve cativo e que nada, Pai, nenhuma distração possa atrapalhar cada um de nós de ouvirmos a tua voz e olharmos para o Senhor nessa noite. É no nome de Jesus que nós pedimos e clamamos por isso. Amém. Nós corremos o risco de perder a floresta por causa de uma única árvore. Esse é um ditado que nos diz muito a respeito do risco que é nós colocarmos o foco demais em alguma coisa em detrimento de um todo. Nós corremos o risco de perder, de fato, a atenção, o foco naquilo que realmente importa. E quando nós olhamos para essa passagem de Daniel, no capítulo 9, dos versos 20 ao 27, esse é um dos erros mais comuns de serem cometidos. Esse é um texto muito difícil, muito complicado de se interpretar. Algumas expressões dentro dessa revelação aqui recebida por Daniel são de fato misteriosas e assustadoras. Mas parece que muitos ignoram o fato da dificuldade desse texto e acabam focando demais aqui nos seus números, na duração, nos seus significados, acabam debatendo por conta disso e muitas vezes com posições equivocadas que beiram até a heresia. E é interessante que um comentarista, David Helm, ele usa uma lenda britânica do rei Arthur na sua última batalha para ilustrar os efeitos desastrosos de alguém que interpreta sinais de maneira equivocada, de maneira incorreta. De um lado do campo de batalha estava o rei Arthur e os seus soldados, de outro estavam os seus inimigos, liderados por Mordred. A batalha era certa, eles estavam ali para guerrear, mas Arthur ele decidiu cavalgar até o outro lado, até o seu inimigo, que não era apenas seu inimigo, era também um parente, no intuito de impedir aquela guerra.
Mas antes de ir para o campo inimigo, Arthur falou para um dos seus soldados, o Sr. Galvaine, que ele permanecesse escondido na floresta juntamente com os seus homens, com a simples ordem: se as espadas dos seus inimigos permanecessem guardadas, eles não precisariam atacar, porque Arthur conseguiu a paz. Mas se as espadas fossem desembaiadas, ele teria fracassado e certamente haveria guerra. Então Arthur ele se dirigiu para o outro lado e, graças à sua astúcia, à sua conversa, ele conseguiu remediar aquela situação e conseguiu um acordo de paz. Mas antes dele dar meia volta para o seu cavalo e voltar para os seus soldados, uma cobra passou rastejando perto dele. E um dos soldados inimigos levantou a sua espada para matar aquela cobra. O seu Galvaine, que estava escondido na floresta, desapercebido, só olhou o reflexo da espada e ordenou que os soldados atacassem. Naquela batalha, o rei Arthur faleceu. Eis aqui as consequências desastrosas de você olhar os sinais de maneira errada. Eis aqui o erro da gente perder o foco naquilo que realmente importa. A gente pode cometer bobagem, a gente pode perder a vida, a gente pode colocar em risco toda uma situação. E é interessante que a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela tem a sua mensagem, a sua narrativa, as passagens bíblicas apontando para Jesus Cristo. Em algumas passagens isso vai ser mais evidente do que em outras, mas Jesus, ele é a chave para lermos e interpretarmos as Escrituras. Nós não podemos perder isso de vista, nós não podemos perder o Evangelho dos nossos olhos. Quando acontece isso, quando perdemos de vista o Evangelho, quando deixamos de olhar para o Evangelho e focamos em outras coisas, podemos cometer graves erros na nossa vida, na nossa teologia, nas nossas igrejas. Dito isso, nessa noite, nós, à luz desse texto de Daniel, nós estaremos olhando para o Evangelho. E como nós podemos olhar para o Evangelho aqui nesse texto? Em que aspectos nós podemos estar olhando para o Evangelho à luz desse texto? Em primeiro lugar, olhando para a oração. Dos versos 20 ao 23, nós vamos perceber aí Daniel orando ou tendo a sua oração respondida. Para não perder o foco, a vista do Evangelho aqui nessa passagem, nós precisamos lembrar aqui qual foi o foco principal da oração que Daniel realizou no início do capítulo 9. Essa visão que Daniel recebe do anjo Gabriel, ela está num contexto que muitos costumam negligenciar. Como nós vimos na nossa última pregação sobre Daniel, capítulo 9, dos versos 1 até o 19, nós vimos que Daniel estava orando aqui ao Senhor a partir da leitura que ele fez do profeta Jeremias. Jeremias havia dito que o povo iria passar 70 anos no exílio da Babilônia, e então o Senhor julgaria a Babilônia e restauraria o povo dele, o povo de Israel. Depois que o povo da Babilônia fosse julgado, então o povo iria retornar para a sua terra natal. E essa oração de Daniel aconteceu no primeiro ano do rei Dario. Ele era um rei medo-persa. Ou seja, Daniel sabia que o juízo de Deus sobre a Babilônia estava chegando, havia chegado, mas agora ele estava orando, esperando, ansiando a restauração do povo de Deus, para que eles pudessem voltar para casa, para que eles pudessem voltar para a sua terra. Daniel, ele ora então pelo cumprimento dessa segunda parte da profecia, a restauração do povo e o seu retorno. Daniel estava orando aqui confiado nas promessas de Deus, na promessa de uma restauração espiritual do seu povo. O pecado havia levado o povo para o exílio como forma de castigo.
E na medida que o povo se arrependesse e aprendesse com isso, Daniel estava esperando a renovação do favor de Deus, a reconstrução do templo, o florescimento da nova aliança que havia sido prometido por Jeremias, por Deus através de Jeremias, lá no capítulo 33 do livro do profeta. E é interessante que enquanto Daniel estava orando, o texto aqui nos diz que no mesmo instante, ele ainda estava orando, quando ele foi interrompido pelo anjo do Senhor. O anjo Gabriel diz: ouve, Daniel. A presença desse anjo aqui é prova de que a sua oração havia sido ouvida, atendida pelo Senhor. E é interessante que o anjo se dirige a Daniel como alguém muito amado. Veja que privilégio. Você ouvir de um anjo que você é alguém muito amado no céu. E a verdade maravilhosa aqui, meus irmãos, é que Deus ele tem prazer em ouvir os seus filhos. Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Deus tem prazer de ouvir você falando com Ele. Sobretudo quando as nossas orações elas se concentram na glória de Deus. Séculos mais tarde, após Daniel, Jesus daria esse mesmo encorajamento. Depois de mostrar, fornecer uma oração padrão, ele estimulou os seus seguidores a ter uma vida de oração. Por meio de uma parábola, Jesus contrastou os limites entre a amizade humana com o amor de Deus como um pai. Um amigo mesmo, um amigo muito bom, muito chegado, pode ser que ele relute a atender um pedido, se esse pedido chegar de madrugada. Mas em Deus nós temos alguém que é melhor do que um amigo. Quanto mais o Pai Celestial lhe dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Nos primeiros 19 versículos de Daniel, aqui no capítulo 9, ele estava buscando ao Senhor em oração. E enquanto as palavras de Daniel subiam, a palavra de Deus já estava descendo em uma velocidade muito rápida, como resposta à oração de Daniel. Que sejamos encorajados por isso, meus irmãos. O Senhor, Ele ouve as nossas orações. Nós servimos a um Deus que ouve as nossas orações. E não apenas ouve, Ele também responde às nossas orações. Pode não ser a resposta que nós gostaríamos. Pode ser um não, pode ser um espere, ou até um sim. Mas Deus responde às nossas orações. Como diz o apóstolo Tiago na sua epístola, muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração do justo. Tiago citou aqui o exemplo de Elias como um homem que estava de fato orando perante o Senhor, e a sua oração era poderosa, subia até o céu, mas ele poderia muito bem ter usado aqui o exemplo de Daniel. Daniel, ele orou e as suas orações suscitaram uma resposta que veio do trono de Deus, antes mesmo que ele terminasse de orar. E essa verdade aqui não está restrita aos super santos da Bíblia, apenas a grandes pregadores, a famosos homens de Deus. Nós também temos o privilégio e a responsabilidade de nos aproximar do trono da graça de Deus, com as nossas petições, com as nossas súplicas, sabendo e confiando que Deus nos ouve. Deus ouve a nossa oração. Mas, meus irmãos, quantas vezes, diante de situações de crise, de caos, de adversidade, a nossa resposta, diferente de Daniel que orou, é tentar solucionar as coisas com a nossa própria força, com o ativismo humano, achando que pelo próprio esforço nós vamos resolver a situação. E quantas vezes somos tomados de ansiedade e frustração quando isso acontece porque nós não conseguimos resolver nada.
Ou simplesmente também deixamos as coisas como estão. Nós lavamos a nossa mão e assumimos uma postura de omissão, de passividade. Já que não tem jeito, já que não tem o que fazer, eu não vou fazer nada, nem orar. Mas Daniel nos mostra aqui, nos desafia para colocarmos os nossos joelhos diante do Senhor, a suplicarmos ao Senhor que Ele traga as suas promessas, clamar pela volta de Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, clamar pelo perdão dos nossos pecados, clamar pela restauração das nossas vidas, clamar para uma vida de intimidade com o Senhor. Nós podemos orar, clamar, estar diante do nosso Deus, somos desafiados a isso. Somos desafiados aqui a prestarmos mais atenção ao poder que existe na oração. Se soubéssemos de fato o que a oração é capaz de fazer, talvez nós oraríamos mais. Nossas orações, queridos, são de longe muito pequenas. Que o Senhor nos dê ousadia, que Ele crie em nós homens e mulheres que de fato orem e busquem a sua presença. Olhando para o Evangelho, nós precisamos olhar para a oração. Mas existe um segundo aspecto aqui no texto. Para nós olharmos para o Evangelho, nós precisamos também estar olhando para a promessa. Para a promessa de Deus, o verso 24 ao 26, a parte A nos diz isso. O texto nos diz que virão dias quando o agir de Deus acabará com toda a transgressão, vai dar fim aos pecados, vai expiar a iniquidade, vai trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. A transgressão, o pecado e a iniquidade do povo de Deus tinham levado Deus a abandonar o seu povo, a mandar o povo para o exílio como forma de correção, de disciplina. Mas o texto nos diz que viriam dias em que essas palavras não seriam mais necessárias, porque Deus restauraria o seu povo. Os pecados seriam expiados, o povo seria justificado diante de Deus. No lugar de iniquidade, de rebelião, Deus traria a justiça eterna, santificação para o seu rebanho, para fazer uma nação santa. No lugar daquela negligência do passado, pelas palavras dos profetas de Deus que passaram e anunciaram, o Senhor iria selar as suas palavras. E selar aqui não significa fechar o seu livro e manter as promessas em secreto. Mas selar aqui é tal qual um rei que tinha um selo no seu anel e pregava para mostrar que de fato aquilo era palavra real, decreto do rei, que iria se cumprir. Assim também Deus nos mostra que está comprometido a cumprir as suas promessas. O santuário em Jerusalém, que nos dias de Daniel estava destruído, desolado, seria mais uma vez reconsagrado. No contexto aqui da leitura que Daniel fez de Jeremias, isso era nada menos do que um compromisso de Deus com o povo. O compromisso de fazer uma nova aliança. No verso 24, Gabriel levanta diversos elementos que fariam com que Daniel prestasse atenção na grande promessa do plano de salvação do nosso Deus. Ele usa termos como cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar tanto a visão quanto a profecia, ungir o lugar santíssimo. Perceba, meus irmãos, que Deus aqui, mesmo de forma velada, ainda não tão clara, Ele estava prenunciando a pessoa e a obra de Jesus Cristo. É a obra de Cristo que faz cessar a transgressão e dá fim ao nosso pecado. É a sua morte que faz expiação pela iniquidade e traz a justiça eterna.
É a sua obra que, por fim, vindicará tanto a visão quanto a profecia. É o seu sangue derramado que unge o Santíssimo. Assim como os sacerdotes passavam sangue para expiar o pecado do povo, assim também Deus fez isso de forma completa, perfeita, garantindo a redenção e a salvação do seu povo. Meus irmãos, o que nós encontramos aqui nessa passagem é a obra de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, e ainda podemos olhar além, vislumbrar aspectos da segunda vinda de Jesus. O verso 25 traz aqui a primeira explicação das 70 séries de 7 como um processo. O primeiro sinal histórico aqui, afirma-se aqui que se levará 70 setes e terá duas características. Haverá aqui a restauração e a reedificação de Jerusalém e a vinda de um ungido que irá realizar isso. Alguns apontam que existem 3 possibilidades para esse ungido. 3 pessoas importantes na história de Israel. Ciro, que foi o rei medo-persa responsável por escrever o decreto que permitiu que o povo voltasse e construísse o templo. Ele foi chamado de ungido pelo profeta Isaías. Josué também poderia ser esse ungido, o sumo sacerdote, na época da construção do templo. Outros apontam também para Zorobabel, que foi quem liderou a construção do templo. Mas o que nós percebemos aqui, meus irmãos, é que esse plano da salvação do nosso Deus, ele está em um contexto histórico real. David Helm, ele aponta aqui que aqui está a singularidade da fé cristã. A nossa salvação foi realizada também na história. O plano de Deus não acontece do nada, mas ele vai se revelando progressivamente ao longo da história. Que maravilha! Jesus, ele é o Messias que confirmou a aliança com muitos e que traz ao fim os sacrifícios que o povo tinha que fazer. Com a vinda de Jesus Cristo e especialmente com a sua morte e ressurreição, inaugurou-se um novo tempo. Um tempo em que aqueles sacrifícios não precisavam mais ser feitos, porque o sacrifício de Jesus foi completo, foi perfeito. Em Jesus Cristo inicia-se uma nova aliança, um novo relacionamento que o povo pode ter com Deus. A nova aliança que Jeremias proclamou, que Daniel orou, nós experimentamos hoje uma nova aliança com o nosso Deus. Uma nova aliança pelo seu sangue. É isso que nós celebramos quando participamos da ceia do Senhor. A nova aliança através do sangue dele. Com a vinda de Cristo, todas as coisas aqui que Daniel 9:24 anteviu foram cumpridas. Em Cristo nós temos os nossos pecados expiados, nossas transgressões removidas, as palavras dos profetas se cumpriram em Jesus Cristo. É claro que ainda nós esperamos o fim dessas 70 semanas, o fim, quando o Senhor de fato trará a consumação e que nós iremos para o céu de uma vez por todas. E Daniel precisava aqui orar por essa promessa. A promessa do plano redentivo do nosso Deus, que aqui nesse contexto ainda não estava completa. Mas eu e você, queridos, podemos orar confiados nas promessas de Deus, que Ele já cumpriu. Nós podemos orar confiados em um Jesus que veio, que morreu por mim e por você. Nós podemos orar confiados nas promessas de que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós podemos orar confiados na promessa de que Ele mandou o Seu Espírito Santo que vive dentro de nós e é o nosso Consolador e nos traz paz e nos guia por toda a verdade. Nós podemos olhar para a promessa de Deus
confiada e confirmada em Jesus Cristo. Nós podemos olhar para a promessa de que um dia, assim como Ele veio, Ele voltará e nos buscará, e nós estaremos na eternidade desfrutando desse lugar de paz e maravilhoso com o nosso Deus. Olhe para o Evangelho, olhe para essa promessa maravilhosa. O mesmo Jesus que veio cumprir o plano da redenção, Ele virá nos buscar. Não perca isso de vista. Não se distraia. Não viva como no texto que nós lemos no período da confissão, Mateus 24, versos 33 ao 44. Pessoas que vivem como se Jesus não fosse voltar, não seja assim. Olhe para o Senhor, olhe para a promessa, Ele irá nos buscar. Olhe para as promessas de Deus. Mas olhar para o Evangelho aqui nesse texto também é olhar com paciência. Veja os versos 25 ao 27. As palavras de Gabriel até aqui foram palavras boas. Palavras de boas notícias, boas novas, de esperança, de expectativa. Mas Gabriel também nos mostra aqui palavras duras, notícias difíceis. Essa transformação prometida, ela viria, mas demoraria. O povo precisaria enfrentar mais sofrimento. Na verdade, aqui o período de julgamento dos 70 anos na Babilônia foi apenas um pequeno período. Mas o texto nos diz que levará ainda 70 semanas para se completar. A escala de tempo que o anjo Gabriel dá para Daniel aqui é muito maior do que ele tinha imaginado. Muitos entendem essas 70 semanas como literalmente 490 anos. Outros, por sua vez, entendem que isso aqui não se limita ou se entende por uma multiplicação, mas por completude. É interessante que nas Escrituras o número 7, 70, tem essa ideia de completude. É muito parecido com o que temos em Mateus 18. Nessa passagem, quando Pedro pergunta a Jesus: Cristo, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Cristo diz, não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ninguém interpreta aqui que você precisa perdoar 490 vezes e não 491 vezes. Ao contrário, todos reconhecem que Jesus nos diz que esse perdão tem que ser contínuo, tem que ser muito expandido. Não se limita, não existe um número específico. E é essa a perspectiva que nós temos aqui. É um tempo indeterminado, essas 70 semanas. E ela é necessária acontecer, é necessário passar esse longo período para que a transgressão cessasse, para que a promessa fosse de fato realizada. Não levaria meros 70 anos. Então, a palavra de Gabriel aqui até Daniel é que ele deveria esperar ainda mais. Ele deveria esperar e olhar aqui para a promessa de Deus com paciência. Mas é interessante que o fato desse tempo ser maior do que Daniel imaginava, isso não deve trazer um desespero para as nossas vidas. Mesmo que isso ocorresse depois do seu tempo, a promessa de uma nova aliança era real e ela de fato aconteceu. Essa aqui é uma chamada, queridos, e um desafio para as expectativas que nós nutrimos muitas vezes da forma como Deus opera em nossas vidas. A grande verdade é que nós não estamos acostumados, nem familiarizados, e nem nos agrada esperar. Nós queremos tudo na nossa hora. Nós queremos tudo no nosso tempo. Nós vivemos numa era do instantâneo. Pessoas que têm lá o seu micro-ondas, pegam comida que rapidinho fica pronto, ou
liga lá no aplicativo onde você pede sua comida, e se o cara demora, você não dá gorjeta, você coloca que foi ruim, já reclama porque demorou, passou um pouco do tempo. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo. Só a título de comparação, guardadas as devidas proporções, tanto de tecnologia quanto médica, a pandemia da febre espanhola, ela durou cerca de 2 anos. A peste negra na Idade Média durou cerca de 7 anos. Mas nós que estamos aqui entrando no 4º mês de isolamento, já não aguentamos mais falar de coronavírus. Já queremos logo uma vacina, já queremos logo um melhor remédio, a cura, que isso passe, e isso só reflete as nossas expectativas. Nós queremos tudo no nosso tempo, do nosso jeito. Somos imediatistas. E isso aponta também para os nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos com o próximo, nosso relacionamento com Deus. Nós queremos que Deus nos transforme por completo, de uma vez por todas. Se é isso que Ele quer, Deus quer uma vida santa, então Deus me transforme agora. Que eu seja santo e não peque mais agora. No piscar de olhos, a gente quer que Ele tire de nós todos os nossos vícios, todos os nossos maus costumes, todas as nossas inclinações pecaminosas. Nós queremos que tudo mude da água para o vinho. Mas Daniel 9 nos mostra aqui, queridos, que na escala do tempo de Deus, para a santificação, para a renovação do mundo, isso é muito maior, é um tempo mais demorado do que a gente imagina e gostaria que fosse. Deus não está tão preocupado assim que você se torne o santarrão do dia para a noite. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer trabalhar na minha vida. A santificação é um processo e nós, enquanto estivermos aqui, estaremos continuamente, diariamente, passando por isso. Passando por esse processo. Mas como alguém já disse, os moinhos de Deus, eles moem lentamente, mas eles moem meticulosamente. O processo de Deus, ele é perfeito para nos aperfeiçoar, para nos tornar santos. Nossa santificação, ela levará de fato a vida toda. E é isso que o anjo Gabriel está apontando aqui para Daniel. Vai demorar para o povo de fato se tornar santo, se tornar um povo sem pecado. É um processo que vai demorar a vida toda, muito tempo. Espere com paciência, olhe para o Evangelho com paciência. O reconhecimento de que vai demorar, o reconhecimento de que esse processo é doloroso, de que esse processo é necessário, deve nos levar, meus irmãos, a de fato termos dependência do Senhor. Olhar para o Evangelho, olhar com paciência, é olhar para uma vida de total dependência, necessidade que eu e você temos do nosso Deus. Não podemos viver sem Ele, nós precisamos dEle, da sua graça, todos os dias. Não podemos sozinhos, não conseguiremos sozinhos, nós precisamos a cada dia mais olhar com paciência, dependendo cada vez mais do nosso Deus. Olhar para o Evangelho é olhar pacientemente, esperando um futuro que, por mais que pareça distante, por mais que pareça que vai demorar demais, é olhar para uma promessa verdadeira de que Deus está em nossas vidas, de que Deus, Ele continua e continuará no controle da minha e da sua vida. E nós podemos esperar então com paciência, mesmo vivendo dias difíceis, mesmo vivendo dias de caos, de adversidades, de
doenças, de enfermidades, de pecado, nós podemos olhar para o Senhor pacientemente, confiados de que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Ele vai completar a obra na minha e na sua vida. Dependemos dEle, precisamos dEle. Olhe com paciência para o Senhor. Mas o texto também nos diz e nos alerta que olhar para o Evangelho é olhar com esperança. Veja o versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O que este verso parece antever aqui é uma abominação climática que causa a devastação do juízo final, sobre o qual registra o verso anterior, 25, sobre a destruição decretada contra Jerusalém. Por conta da rejeição e da morte do Messias, o escolhido de Deus, Jerusalém foi destruída. Mas isso aqui não mostra que há um impedimento para o cumprimento da promessa de Deus da nova aliança. O Senhor já havia deixado claro no versículo 24 que, de fato, Ele cumpriria tudo que o profeta Jeremias havia anunciado. A restauração do povo espiritual, a nova aliança, tudo isso irá se cumprir. O verso 27 afirma que, a despeito da contínua pecaminosidade e rebelião do povo, que culminou na rejeição do Messias, na consequente destruição de Jerusalém, o Messias, Jesus Cristo, confirmaria a aliança que Deus fez com o seu povo. E diante da abominação final, a graça de Deus iria finalmente triunfar. Aqui o que percebemos, queridos, é que existe esperança. Existe esperança para o pior dos pecadores em situações das mais sombrias possíveis. Mesmo que tenha sido por nossa causa que Cristo foi crucificado, pelo nosso pecado, pelo nosso estilo de vida, pegando o Messias que Deus enviou como nosso Salvador e usando o seu nome de forma como não convém, a graça de Deus ela é suficiente para perdoar os nossos pecados. Mesmo que tenhamos nos rebelado e pecado contra Ele de todas as formas possíveis, ainda há esperança. Se a nossa rebeldia envolveu drogas, pecados sexuais, crimes, escândalos, crueldade, também podemos nos achegar àquele que foi morto e receber a misericórdia e o perdão que nós tanto precisamos. Em Cristo nós recebemos a verdadeira purificação, uma purificação que lavará para sempre cada um dos nossos pecados. Que Salvador maravilhoso nós temos! Daniel 9 nos mostra também que Cristo é a nossa única esperança nas trevas. Sacrifícios e ofertas foram meios aprovados pelos quais homens e mulheres, pecadores, eram instruídos para se aproximar de Deus no Antigo Testamento. Eles enviavam os seus sacrifícios. O sumo sacerdote matava esses animais, derramava o sangue, purificava o pecado desses homens. Mas isso aí aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Aqueles sacrifícios agora não precisam mais ser realizados, porque aquilo que Jesus Cristo fez foi de uma vez por todas. Nós dependemos apenas de do nosso Senhor Jesus. Cristo e somente Cristo, e através dele nós temos acesso ao nosso Deus, nós temos o perdão e a paz que precisamos. O sangue dessa nova aliança é o sangue de Cristo, é o único capaz de nos lavar de todos os pecados.
Não há qualquer outro modo, atalho para entrar na presença de Deus a não ser através de Jesus Cristo. Finalmente, Daniel 9 nos lembra de que devemos continuar olhando para além desse mundo. Precisamos olhar para o cumprimento da promessa final do nosso Deus. Veja o que diz o verso 27 no seu final. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Existe um prazo final para as assolações e para os sofrimentos infligidos nesse mundo. Quando o Senhor Jesus Cristo ele voltar, nós entraremos num período sem fim, eterno, de paz, de alegria, de gozo, de justiça na presença do nosso Deus. Nós podemos e devemos trabalhar para a melhoria desse mundo, devemos atuar de fato, usando os nossos dons, os talentos que Deus nos deu, para fazermos a diferença, para sermos sal da terra, luz do mundo aonde nós estamos. Mas, meus irmãos, a esperança final é o soar da trombeta, quando será anunciada a vitória de Jesus Cristo. E isso está aguardado para cada um de nós. A minha e a sua esperança, a esperança da humanidade, não está na cura para o coronavírus ou qualquer outra doença. Nós não podemos nem devemos viver em função disso. Nós não devemos viver em função de esperar um governo 100% justo, honesto e que pense nos interesses comuns da população, sejam a nível de Brasil ou do mundo. Mas nós vivemos na esperança e na expectativa de algo muito maior, infinitamente melhor, e que com certeza essa aqui é a melhor parte. É algo verdadeiro, é algo real. Nós esperamos e olhamos para o reino eterno de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Como um dia segue o outro, os nossos olhos devem estar constantemente olhando para frente, procurando o tempo em que essa nova aliança será consumada de uma vez por todas, quando nós beberemos do cálice da nova aliança com o nosso Senhor Jesus, assentado à mesa celestial. Naquele dia, meus irmãos, todas as nossas transgressões, elas vão estar terminadas. Os nossos pecados não mais vão causar o sofrimento e a dor que eles causam hoje. Nossa mente será completamente voltada para aquilo que agrada a Deus. Viveremos de fato, plenamente, da forma como Deus nos criou e desejou que vivêssemos para a honra e glória do seu nome. Diante do que nós ouvimos nessa noite, queridos, nós somos desafiados a não perder de vista o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para onde estamos olhando? Será que o foco da sua vida tem sido o coronavírus? Ou você tem olhado demais para o governo Bolsonaro ou para a oposição? Ou a sua situação financeira? Ou a sua saúde? Ou o seu bem-estar? O de sua família? Será que você tem olhado para o Evangelho? Olhe para a oração. Dê prioridade para a sua intimidade com Deus. Nós deixamos de experimentar maravilhas, o céu na terra, porque nós não oramos, porque não temos comunhão com o Senhor. Deus tem procurado em sua igreja homens e mulheres de oração,
Permita-me aqui, a respeito disso, repetir uma citação que fiz no culto de oração da última quarta-feira. A respeito de oração, o antigo pastor metodista, Edward Bonds, ele diz o seguinte: o que hoje a igreja necessita não é de mais e melhores equipamentos, as novas organizações ou mais e novos métodos, mas homens a quem o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não se derrama através dos métodos, mas por meio dos homens. Ele não vem sobre equipamentos, mas sobre homens. Ele não unge planos, mas homens de oração. Olhe para uma vida de oração, querido. Olhe para a promessa. Por não ter os nossos olhos, o coração e a esperança nas promessas de Deus, muitos estão perdidos, estão frustrados, vivem ansiosos. Crentes que conhecem, sabem, estão cansados de ouvir o que deles é por direito conquistado por Jesus Cristo, do que está assegurado nas promessas de Deus, mas preferem olhar para eles mesmos. Preferem confiar nas suas próprias mãos, na sua própria força. Preferem amar o mundo. Preferem ter o seu coração aqui. Olhe para a promessa. Olhe para Jesus Cristo. Ele é a promessa de Deus revelada a todos nós. Ele é a promessa cumprida por nós na cruz do Calvário. Ele é a promessa que nós aguardamos. Ele virá nos buscar. Olhe para a promessa. Mas olhe com paciência. A libertação do povo de Deus descrita por Daniel aqui não seria algo imediato, não seriam apenas 70 anos, mas o processo aqui levaria ainda mais tempo. Daniel e o povo teriam que esperar mais. Igualmente nós, meus irmãos, devemos olhar para o Evangelho e olhar com paciência, olhar confiados no Senhor. Enquanto o Senhor não voltar, Ele estará diariamente trabalhando na nossa vida, nos aperfeiçoando, nos preparando para o porvir. Tenha paciência. Como diz o nordestino, se aveste não, que Deus está no controle. Olhe para Deus, olhe para o Evangelho, olhe com paciência. Olhe também com esperança. A nossa esperança não é simplesmente uma expectativa que pode ser frustrada por qualquer coisa que possa dar errado. Mas nós temos esperança em algo que é concreto. A nossa fé, ela é depositada em algo confirmado, selado, garantido, que é a palavra de Deus. Que a sua esperança, meu irmão e minha irmã, esteja tão somente no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho que dá vida a quem estava morto, que liberta o cativo, que dá alegria ao abatido. Olhe com esperança para o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas coisas nesse mundo tentam roubar a nossa atenção, tentam tirar o foco das nossas vidas. Talvez você esteja hoje assistindo essa pregação, perdido, olhando para várias direções, se preocupando demais com várias coisas, inclusive dentro da igreja. Mas hoje é dia de voltarmos os nossos olhos para o Evangelho. Hoje é dia de desfrutar da maravilha que é esse Evangelho, que traz renovo, que traz esperança, que traz mudança de vida. Hoje é dia de ouvir a voz do Senhor Jesus, que traz esperança aos nossos corações, que traz arrependimento dos nossos pecados, que traz novidade para as nossas vidas. Não perca a sua vida olhando para algo que não pode te dar nada, além de prazeres momentâneos, além de destruição. Mas gaste a sua vida olhando para o Senhor, olhando para o Evangelho, olhando para Jesus Cristo.